Sejam bem-vindos ao Linha Aberta. Terças-feiras, já sabe, cá estamos sempre para trazer então uma proposta de um tema para debater. Hoje vamos olhar para os caminhos para a paz em Moçambique. Já sabe, o país está a atravessar um contexto político e social e, quiçá, militar, e a sociedade desdobra-se em termos de iniciativas no sentido de contribuir para que amenize então os ânimos e voltemos à normalidade que caracteriza então o Estado de direito democrático. É este o nosso tema. Tenho comigo aqui 3 convidados, 2 mulheres. Há muito que hoje se queixas de que não trazemos mulheres para os nossos programas. Onde andam as mulheres para analisarem o que se passa na sociedade? Tenho aqui logo uma sentada 2 mulheres, Graça Sam, Isabel Casimiro. Tenho comigo também o Bispo João Carlos. Boa noite a todos. Obrigado então por estarem aqui. A ideia é discutir então como é que a sociedade civil olha para o atual clima que se vive no país, sobretudo que propostas de ideias e de soluções apresenta para sairmos deste ambiente em que se vive em Moçambique. Isto surge então no contexto de um fórum sobre a paz e desenvolvimento que vai ter lugar aqui em Moçambique na próxima semana, organizado então por organizações da sociedade civil. Vai ter lugar então no Centro de Conferências João Cristão, no dia 2 de outubro, procurando então refletir à volta desta matéria. Muito bem, vou começar aqui pela Isabel Casimiro. Boa noite. Como é que olha para este ambiente que se vive no país e que caminhos é que acha que o país deve trilhar para sair da situação em questão? Boa noite, muito obrigada, boa noite. É óbvio que como uma cidadã moçambicana e como mulher, eu olho bastante preocupada para esta situação que estamos a viver. Não é só neste momento que nós estamos a viver esta situação, se formos a ver já sobretudo desde 2012, mas que alcançou o seu clímax em 2013, que nós estamos a viver esta situação de guerra, que teve depois o seu fim momentâneo pelos vistos o ano passado, antes das eleições, e isso tem preocupado sobretudo as pessoas que são diretamente afetadas, mas também cidadãos e cidadãs aqui assim em Moçambique e em outras partes do mundo. Se nós nos recordarmos, já em 2013 houve uma série de iniciativas por parte da sociedade civil e de outras instituições e nós realizámos até aquela marcha pela paz em 2013. Paradoxalmente, nós estamos novamente este ano numa situação de guerra iminente, e de paz iminentes, não é? E novamente nós temos toda uma série de iniciativas, já houve várias marchas, já houve vários movimentos, a FDC também já teve encontros, teve inclusivamente na semana passada encontros com os mediadores de paz. E isto só nos pode preocupar. Nós vivemos em guerra durante muitos anos, conseguimos um acordo, sabemos qual foi o sentido dessa paz, o que é que ela significou em termos do desenvolvimento de Moçambique, e não queremos de maneira nenhuma que essa guerra volte outra vez. E o que nós queremos é que tudo seja feito, como tem sido dito por várias sensibilidades, que tudo seja feito para nós conseguirmos a paz. Porque o que nós sabemos, as pessoas que mais sofrem não são aquelas que declaram a guerra, são as pessoas que sofrem os efeitos da guerra, são sobretudo as pessoas que estão, mulheres e homens e crianças e idosos, que vivem nas zonas abrangidas, que têm que ser deslocadas, que veem toda a sua vida, a sua economia perturbada por causa dessa situação. Então,
Eu penso, como cidadã deste país que sabe o sentido, conhece o sentido da paz, penso que tudo deve ser feito pelos políticos, pelos dirigentes deste país, por todos aqueles que estão envolvidos nesses caminhos da guerra ou da paz, que tudo deve ser feito e que não nos utilizem, como já foi dito por várias pessoas, não nos utilizem como população, não é? Como moeda de troca. Somos mais do que isso, somos donos deste país. Muito bem, graças a Deus, queria ouvir também a sua opinião relativamente a este ambiente que se vive. Na mesma linha do que a Isabel Casimiro nos traz, de facto dá uma sensação de inércia quando a gente olha para o sistema, para o processo que aí desenrola, e parece que a gente faz já na altura em que aconteciam as conversações, dizíamos que era um diálogos de surdos e mudos, que uns falavam e ninguém ouvia, e as partes em disputa também não conseguiam escutar-se umas às outras. Mas pensar hoje a situação no jeito que está é muito mais do que pensar as forças políticas que estão aí, mas pensar todos os cidadãos e todas as cidadãs deste país, justamente porque todos nós sabemos o que é que significa a guerra. Quem não viveu a guerra colonial, viveu a guerra dos 16 anos, e a gente ainda está a sofrer o que essas guerras nos deixaram. Há pessoas que até hoje são refugiadas, porque nunca puderam voltar para as suas terras de origem, perderam o que perderam, nunca puderam recuperar. O próprio país ainda não conseguiu recuperar o seu tecido social em consequência do que nós destruímos ao longo dos 16 anos. Digo nós porque éramos nós, moçambicanos, que estávamos em frente desse conflito. Agora, não tem outra coisa senão realmente unirmos os esforços, unirmos as mãos, os braços, as mentes, os corações, para dizer que precisamos de paz, porque o nosso país tem muitos problemas e já em situação de paz é difícil pensar que soluções vamos construir. Então, sem paz é pior ainda, porque aí não temos nem condições para dar o primeiro passo. Mas eu penso que estas são as primeiras palavras que eu gostava de dizer. E ainda bem que estamos a criar esses espaços para discutirmos, para dialogarmos. É uma pena que a gente só fala da paz quando estamos em ameaça de guerra. Pois. Mas a Isabel, no livro dela, já dizia paz na terra, guerra em casa. Exatamente, porque a paz nunca chegou efetivamente. Então, ainda bem que estamos a criar esses espaços, mas é muito pouco para aquilo que nós estamos a precisar para podermos valorizar as nossas vidas, a vida humana. Bem, Bispo João Carlos, a Igreja, sobretudo a Igreja Católica, tem um historial de envolvimento nestas ações de trazer a paz a Moçambique. O Acordo de Roma, em grande medida, se deve ao envolvimento dos clérigos. Como é que a Igreja olha para todo este ambiente e que papel é que tem estado a desempenhar para que, outra vez, a sua ação que teve resultados em Roma volte a ter desta vez? Bom, antes de mais, saudar aqueles que nos acompanham, e dizer que é uma graça para mim poder partilhar um pouco aquilo que é também o pensar da Igreja, e penso que é o pensar de muitas pessoas, que é o desejo, este desejo da paz que está intrinsecamente enraizado no coração da pessoa, seja ela quem for. Nós somos seres que nos realizamos na paz. Onde há guerra, a pessoa não se realiza. E esta convicção é que impulsionou e impulsiona sempre os discípulos de Cristo, os cristãos, os religiosos, porque têm esta convicção. Porém, também sabem que sempre, sempre a paz é um projeto por se construir, não é algo acabado. E é por isso que em vários momentos a Igreja aparece, quer com cartas pastorais, com intervenções,
acautelar determinadas situações que perigam essa paz. Porque a paz é como uma planta que deve ser acariciada e cuidada, com risco de se perder. E esta situação que nós vivemos, de facto, é preocupante, como já dizias. É preocupante porque a situação de diálogo também parece não estar a surtir efeito. Parece que é um diálogo que deixou de ser diálogo. É uma conversa que não se tem objetivo. Cada um vai, passa a expressão, demonstrar aquilo que pensa e pronto, o outro, o que pensa o outro não importa. Normalmente o diálogo tem que atingir a verdade. Quando eu estou a dialogar com alguém, ainda que tenha opiniões diferentes, ainda que pense diferente, o objetivo do diálogo é para alcançar alguma coisa, e essa coisa é a verdade, que pode não estar em mim, nem estar no outro, ser uma realidade nova. Mas dizia já Aristóteles, quando alguém está só para mostrar a sua opinião, é melhor dialogar com os arbustos, mais ou menos nessa linha. O que quer dizer que leva as pessoas a dizer que estamos a dialogar entre surdos e às vezes mudos, porque não se diz o que se pensa. E então isso é preocupante, porque muitas realidades que concorriam para a manutenção da paz já também estão postas em questão. O diálogo, que é o básico, parece que se está a perder a essência do que é o diálogo, a construção de consensos, a busca desta unidade que todos já, a construção de um país, que é feito isso com base no diálogo, na interação, e então é uma situação preocupante. A Igreja, como sempre, continua, porque acredita que, de facto, nós fomos feitos para vivermos em paz e o homem não descansará enquanto não alcançar esse desejo, continua a apelar, a chamar a atenção a um e o outro, a propor de várias formas, até a se envolver também nos processos da busca da paz. Nesta altura, algum envolvimento mais ativo da Igreja junto dos intervenientes para aproximá-los, de alguma forma visar almejar esta paz? Há muita coisa em jogo, porque não é, a meu ver, penso que também de muitos, que o problema da paz seja somente dos políticos. Eu não vejo assim. É verdade que a própria política se degenerou um pouco. A política no seu sentido de gerir a coisa do bem comum. Parece que se faz a política, as pessoas, um bom político é aquele que procura o bem dos outros, sacrifica até os próprios interesses para o bem todo. E há políticos que se aproveitam da política para defender os seus interesses, as suas posições, etc. Isso não é fazer política. Então tem esse aspecto também de crescimento também por esses políticos. Todavia, também os cidadãos, os intervenientes, as várias pessoas também têm que concorrer e têm que se empenhar para a criação de condições para que efetivamente haja a paz. Por isso, nós temos encontrado um e o outro, mas penso que, por exemplo, o último evento que ocorreu foi na Beira, o que a Universidade Católica fez. Estivemos lá, ajudamos, apoiamos naquilo que foi necessário. E interessante ver ali que estiveram ali, mostraram que é possível haver paz, é possível construir consenso. Mas sai-se dali, a coisa muda, voltamos a... Muito bem, volto assim. Queria precisamente pegar nisto, para ir aqui a Isabel Casimiro,
Os políticos, eu via a dizer no princípio que os políticos têm dito que estão a fazer de tudo para que de facto haja a paz em Moçambique, e temos-los ouvido, mas exatamente, também reiterarem isso em termos de discursos públicos, ainda agora neste encontro da Beira, organizado pela Universidade Católica. Vimos reiterar desses discursos. Na sua opinião, estão de facto os políticos a fazer tudo? O que é que então está a faltar para que as palavras de paz que ouvimos de muitos políticos se materializem numa paz efetiva? Eu creio que a sociedade no seu todo e algumas organizações estão a fazer por isso. Os outros eu não sei, lhe digo sinceramente. Nós ouvimos esses discursos, como foi dito aqui. Há momentos em que parece que as coisas avançam, que o processo avança, mas depois nós vemos que o processo não está a avançar. Então eu não sei, não entendo o que é que há por trás. Me parece que há muitas coisas que nós não estamos a conseguir acompanhar do que é que se passa. Vamos ver, nós tivemos um acordo de paz. A 5 de setembro. Em 92. 92, Acordo de Roma. O que é que faltou ali por concluir? Eu pensava que aquele acordo já tinha sido ultrapassado, mas de quando em vez se volta a falar nesse acordo. O que é que nós não sabemos, porque há muitas coisas que acontecem nesses acordos que não são do domínio público e que fazem com que essa situação seja recorrentemente trazida. Eu não consigo entender. Então, o que é que se passa, de facto? Estamos a falar da mesma coisa ou é essa tal linguagem de surdos e de mudos? Por isso que eu penso que nós, enquanto sociedade, nós todos, moçambicanas e moçambicanos, nós temos que pressionar para que as coisas fiquem claras para todos nós. O que é que acha que está a faltar? Por vezes me parece que não se está a falar abertamente sobre o que se pretende, não se está a falar abertamente sobre o que é que são os termos da paz. As pessoas não estão a ser sinceras e me parece que não há confiança. Porque, como foi dito aqui, nós temos que saber o que é que nós queremos. Nós queremos paz. Este país, foi dito aqui assim pela graça, é um país que tem muitos desafios. Nós queremos ou não queremos a paz, porque quando nós quisemos, nós assinamos o acordo. Nós sabemos que um acordo tem sempre cedências. Por que é que nós agora não conseguimos? Nós temos desafios enormes. Eu estava a acompanhar o lançamento do último livro e estava a acompanhar, por exemplo, o que é que o meu diretor no Centro de Estudos Africanos fala. Ele é um demógrafo. Em 2050 nós vamos ter o dobro da população moçambicana. Metade dessa população é jovem ou é idosa, sem possibilidades de ter um emprego decente. Nós continuamos com taxas enormes de analfabetismo, sobretudo de mulheres. Nós já temos desafios tão grandes, como foi dito aqui, os problemas já são tão sérios. Essa população vai demandar comida, emprego. Absolutamente. E, no entanto, nós estamos a armar cada vez mais, estamos a investir em armamento militar, em vez de nós investirmos na educação, na saúde e, sobretudo, numa educação pela paz, como foi dito aqui, de respeito pelo outro, no reconhecimento das suas diferenças. Nós temos exemplos tão bonitos neste nosso país, um país de grandes diversidades, como temos tantos outros países. E sempre dizemos que o melhor de nós é toda essa diversidade. Por que é que nós não nos reconhecemos nessa diversidade? Por que é que não somos capazes de avançar mais? Mas é preciso confiança, é preciso a gente saber o que é que cada um de nós quer para avançarmos. Muito bem, Graça, o que é que acha que está a faltar para que as palavras muito bonitas, os discursos lindos que ouvimos cada vez que há esses encontros políticos se traduzam de facto na realidade? Acho que o
Bispo João Carlos dizia que a paz é algo que emana do nosso fundo, da nossa gênese, e não tem como a gente se pensar realizar os nossos sonhos e anseios se não for por via disso. E eu olho para o mundo para tentar responder à sua questão. O que nós estamos a debater aqui não é um problema de Moçambique, é um problema do mundo. Se nós olharmos como é que o mundo está-se a estruturar, está-se a organizar, se a gente lê a história e vê a forma como as nações que hoje se chamam desenvolvidas, como elas foram construídas, foi em meio a guerras, foi em meio a relações de poder desiguais, foi em meio a conquistas, foi em meio a dominações. Quer dizer, dois países guerreavam porque queriam ver quem é que ia dominar o outro. E nós construímos este mundo assim, construímos as nossas sociedades assim. E nas nossas vidas, nas nossas relações interpessoais, construímos as coisas assim, porque é uma reprodução constante desta sociedade machista, antagônica, de competição, de desrespeito ao pensamento e à diversidade de opinião e a diferença no pensamento. E se nós olharmos como as coisas acontecem aqui, é justamente isso. A imposição. Alguém acha que o que dita tem que ser lei, tem que ser cumprido, tem que ser norma. Eu hoje estava a debater com umas pessoas numa instituição pública porque me colocavam uma norma com a qual eu não concordava e eu perguntava, mas de onde emana essa norma? E não conseguiam me dizer e diziam, quem é você para perguntar de onde emana essa norma? Por que você exige a norma? É um direito que eu tenho como cidadão. Então, a partir da altura em que não se reconhecem as pessoas como cidadãs direitas e sujeitas de viver em paz, como um direito soberano. Quando a gente fala de soberania é porque não há lugar para negociação, mas é respeitar esse direito e lutar por respeitar e fazer com que esse direito seja vivido e usufruído. E a nossa sociedade, como as outras sociedades no mundo, até aquelas que se dizem exemplares, a gente está a ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, de falar da democracia e as pessoas estão a ser mortas, o racismo está a voltar com aquele pico. Então os problemas que nós estamos a debater aqui, as pessoas estão a morrer no Mediterrâneo, é tudo consequência da guerra, da desigualdade, do desrespeito à vida humana. E aqui também nós podemos ter pessoas sentadas numa sala de conferências debatendo, dizendo palavras bonitas, mas o que emana do seu íntimo não é aquilo, não é a paz verdadeira. E todos nós já sabemos que nenhuma guerra, nenhuma conquista nós conseguimos através da guerra. É uma verdade. Todos os processos que levaram à guerra tiveram que terminar em processos negociais. Né? Para a independência teve de haver um processo de negociação para os acordos. Depois, para a guerra de guerra civil, teve de haver, depois de tanto sangue derramado, vamos falar, primeiro não vamos falar, no final vamos falar e vamos sentar, somos irmãos, vamos nos dar as mãos. Aqui também, este momento é a mesma coisa que vai acontecer. Então, o que está a acontecer? A verdade é que nós temos uma indústria no mundo que precisa fazer dinheiro vendendo armas. Não podemos esquecer isso. Há gente que fica rica e que o seu projeto é ficar rico, e ficar rico vendendo armas é uma estratégia, vendendo drogas é uma estratégia, criando desunião, ocupando mais territórios, multinacionais ocupando territórios, e para eles poderem dividir, e para poderem reinar tem que dividir. Então eu acho que há muitos interesses em jogo. Nós, há anos atrás, estivemos a falar das questões do investimento na compra de armamento, na compra de engenharia militar. Para quê? A gente defende que uma nação precisa se defender, precisa se robustecer para se defender dos inimigos. Quem são esses inimigos? Quem é inimigo de quem neste mundo que a gente diz global igual? Quem é inimigo de quem? De onde é que começa essa inimizade? Ele não pode pensar a eficiência e a eficácia das negociações de paz aqui sem olhar para esse conjunto de fatores todos. Bispo João Carlos, o que eu queria... que propostas de soluções a Igreja tem para este ambiente que se vive nesta Primeiro é preciso acreditar que é possível a paz. E falou-se ali, interessante, eu gostei, perdeu-se a confiança. Se continuarmos a caminhar
esta realidade nas pessoas, que já não confiam em ninguém. Esse antagonismo. Pois, e nem nas instituições, nem essa perca da confiança que pode ocorrer nas pessoas, será muito difícil construir a paz. Primeiro é conquistar a confiança, acreditar. E se a confiança perdeu-se, é preciso trabalhar para reativar essa confiança. Como? Primeiro, o diálogo tornou-se também institucional. Isso não gera paz. O diálogo, diz-se, há o diálogo consigo mesmo, o diálogo com os outros, o diálogo com Deus, o diálogo deve fazer parte, fazer parte de nós, quer dizer, as pessoas devem ter essa dimensão de diálogo, estarem predispostas a dialogar, mas para isso é preciso remover todas as ameaças. Eu penso que até chegaram algumas pessoas a pensar que aquilo até alguém esteja a ganhar com aquele tipo de diálogo, não é? Quando se institucionaliza, porque pronto, tem que se criar condições, é aquilo, tem que se comprar isto. Mas daquilo que eu pude perceber, olhando um pouco o percurso da paz, em tempos, quando conseguimos o acordo da paz e até manter essa paz, para ser mais concreto, o presidente, por exemplo, da Renamo, vivia ali perto e encontrava-se várias vezes com Sua Excelência o Chissano, não só de forma institucional, formal. Tinham encontros, quando falam os dois, olha, recebia mais 9 e só saía de lá às 17. Então havia encontros que até muitos nem vinham para fora. Isso quebrou-se. A dado momento, o diálogo é muito formal, olha. Então, não pensar só que vamos reconquistar a confiança a partir de um diálogo formal em que somente se tem, por exemplo, até já se aprendeu a pedir agenda, um diálogo que já há pontos concretos para dialogar, e esse diálogo com agenda, somente esse é que vai gerar paz. Não, isso é um acordo, isso é para acordarmos sobre princípios. Então eu dou agenda, vou vendo isto. Mas se quisermos construir essa paz efetiva de que falo e que a Igreja acredita que é possível, que brota do íntimo da pessoa, o diálogo tem que superar esses modelos, esses moldes em que está a decorrer. Eu penso que um dos caminhos é esse. E depois reconquistar, como eu dizia, a confiança. Isso passa por várias... Na situação concreta que nós vivemos no nosso processo, como é que se reconquista a confiança? Não ter duplicidade no falar, tratar as coisas como elas são. Se eu digo é copo, Se começo a dizer aquilo que digo, utilizo palavras, mas para dizer outra coisa, os termos não são aquilo, o seu significado não é aquele, é muito difícil. Aí estamos a tentar adivinhar o que o outro pensa. Então, a sinceridade naquilo que nós dizemos. E depois a busca constante, como eu dizia no início, a busca constante dessa paz, quer dizer, há um episódio, penso que não é segredo, porque ouvi, contava Joaquim Chissano que quando foi a Roma, a primeira coisa que fez com Jacama foi perguntar-lhe: tu queres a paz? Ele disse: sim, quero. Então deu-lhe a mão. O resto foi consequência. Isto é algo que eu penso que devemos aprender. Outra coisa que diz é quando se estabelecia, muitos sabem, quando se estabelecia a questão militar, as Nações Unidas na altura tinham modelos, devia ser a tropa assim, etc. E eles surpreenderam até Aldo Aelo, na altura que estava. Já tinham conversado os dois e disseram: não, nós já sabemos o que queremos. Portanto, superaram aquilo que podia ser lei. É esse tipo de diálogo, esse tipo de confiança que se deve criar. Se ficamos só em aspectos também meramente programados, coisas, não, vamos falar disto, fora disso não, alguém introduz alguma coisa, não, isso não está... Não está na agenda. Sim, está na agenda. Então, isso limita muito. Eu penso que devemos olhar o diálogo mais aberto.
Muito bem, quero convidar-vos para um intervalo. Voltamos então daqui a pouco para darmos a oportunidade aos nossos telespectadores para também colocarem as suas opiniões neste momento. Já temos estado a ouvir políticos, analistas diversos. Queremos saber como é que a sociedade pode contribuir, qual é a visão da sociedade sobre o ambiente que se vive no país e quais as ideias que a sociedade tem. Porque se os políticos dizem que somos nós, os cidadãos, os seus patrões, então devem nos ouvir. Está aí então uma oportunidade de nos fazermos ouvir. Voltamos já daqui a pouco então para essa ocasião de abrirmos as linhas. Até já, não sai daí. Porque o que você pensa conta. Reservamos-lhe um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu, das 18 às 19h30. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era uma jangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico de senegalês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube de Porto à noite. E eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. O financiamento é um dos principais desafios para o crescimento da economia. Como garantir maior acessibilidade aos recursos financeiros? Na próxima conferência Mosefo, vamos debater os desafios do financiamento à economia, inovação, diversificação e sustentabilidade. Nos dias 30 de setembro e 1 de outubro. Mosefo, um desafio ao futuro. Bem, já estamos na segunda parte deste Linha Aberta. Já temos o primeiro telespectador em linha, o senhor Gabriel Mfundice. Boa noite. Muito boa noite. Gostaria de saudar o painel, o senhor padre, que eu conheço bem. A minha preocupação que falta neste país é a confiança entre eles. Não sei se esses 23 anos que calou as armas, houve paz, já ouvimos o líder da Renamo pedir perdão ao povo moçambicano daquele que ele fez. Parece que ainda não pediu. E, em termos normais, uma pessoa quando faz alguma coisa errada para o povo, tem que sair pedir perdão. Porque ele não estava a lutar com o povo, estava a lutar com o governo. Ele devia ter pedido desculpa ao povo moçambicano daquilo que aconteceu. E agora o que eu vejo, esses 23 anos de paz, que nós dizemos é paz, foi calado das armas. Porque se houvesse paz neste país, pudesse todas as armas serem entregues ao Estado. Eles passaram a ficar a conversar, se haver problemas, eles conversar até chegar ao consenso. Não levantar as armas, porque se fica com as armas dentro da... É como criar cobra dentro da sua casa. Ao andar do tempo vai te morder. Se continuar o partido Renamo, continuar com as armas, enquanto ele quer paz, eu penso que não haverá paz neste país. Eu gostaria que o governo e a Renamo sentar resolver o problema das armas primeiro, depois passar para resolver outros problemas relacionados com a paz. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Gabriel Mfundice, nosso telespectador mais do que habitual. Vamos ao encontro do Sr. Fernando, falamos a partir de Maputo também. Boa noite. Como está? Sim, boa noite.
Boa noite, como está? Tudo bem deste lado? Como é que está o senhor? Também estou bem. Faça o favor. Sim, eu vou ser um bocadinho muito breve. Ainda bem. O que está a acontecer é que nós temos que percebermos que o atual chefe de Estado herdou um problema. Então, este problema tem que ser resolvido para o atual chefe de Estado. Não tem como. Porque, na verdade, a forma que lhe aparece ultimamente o líder da Arnamo é uma questão provavelmente não como resultado tanto quanto das eleições, mas o ambiente que veio do acordo, não sei, parece que é de setembro, se a memória não me falha, assinado cá no Maputo, não é? E eu não sou desses dois, em termos partidários, de um nem do outro. Mas, aqui o que tem que fazer é que, na verdade, como dizia o bispo, nós temos por natureza, nascemos com uma consciência que tem que respeitarmos um do outro. Portanto, dizia a doutora Graça, na questão do passado em que a história nos manda dizer que sempre vivemos nisto e aquilo. Nós somos um país muito frágil, em que se nós darmos esse tipo de brecha, na verdade nós vamos ser indomados, porque o país já está a ter aí minerais, sei lá onde, recursos petróleos. Vamos aproveitar disto para incendiar-se este país, para dividirem, como a história sempre nos diz. Portanto, é preciso, para mim, só para terminar, ser um bocadinho cauteloso, buscar-se, nem que seja para buscar-se de novo a igreja, buscar-se a sociedade civil, a graça onde pertence, que é tanto a respeito, mas outros que podem estar envolvidos para alcançarmos esta paz. Muito bem, muito obrigado, Sr. Fernando. Peço desculpas por cortá-lo, mas tem algum tempo o outro telespectador em linha. Sr. Moreira, boa noite. Boa noite. Boa noite também aos doutores aí presentes e a todo torcedor da sua televisão. Bom, primeiro parabenizar a TV por interessar-se muito em trazer esse debate sobre a paz. Então, tenho a impressão de parece que é a TV da televisão que abre esse espaço de interação, que sempre apoia essa questão de forma reiterada, quem sabe por inteligentes possam ter vergonha e efetivamente levar a sério essa questão, porque, na minha opinião, tanto o Bernamo, tanto do lado do governo, do presidente da República, não vejo, há um fraco interesse aqui. E parece que há uma promiscuidade nesse processo, há uma coisa muito promíscua escondida aqui, que nós não estamos a perceber, e eles sabem os dois. Então, não há uma vontade efetiva por parte deles para que isso se resolva. E eu, para mim, sou da opinião que, em algum momento, alguns casos aqui, nós não somos signatários daquele acordo de TPI, mas há algumas questões que têm que se levar ao Tribunal Penal Internacional, com forma também de penalizar certas pessoas que são culpadas, tanto dos dois lados, de algumas situações que o povo está a passar, está a sofrer, em resultado de tudo isso aqui. Uma questão de direitos humanos, não é? Então, para mim, na verdade, isso há que se levar a sério e há que haver interesse dos dois lados. O que está acontecendo não há interesse dos dois lados. Boa noite, obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Vamos ao encontro do Sr. Rogério, também já está em linha há algum tempo. Boa noite. Boa noite, Jeremias, como está? Tudo bem deste lado? Mesmo só. Aproveitar para saudar aí o painel. Bom, em linhas gerais, queria dizer o seguinte. O que está a falhar realmente, eu penso que tem a ver com a confiança. Concordo plenamente. Mas também queria discordar do primeiro telespectador. Eu penso que discurso de gênero, de procurar culpabilizar os dois atores políticos, falo concretamente da Arnamo e da Frelimo, não nos ajuda a lado nenhum. Me parece que o senhor me fundisse. É um indivíduo intolerante para com a Arnamo e isso não ajuda em nada nesse momento. O que nós devemos fazer é uma reconciliação nacional com vista a resgatarmos todos os valores que foram perdidos. Aliás, há um ponto aqui, o que realmente está a falhar. Eu penso que tem a ver com a má implementação dos acordos gerais de Roma. Por quero acreditar,
se os acordos gerais de Roma fossem integralmente cumpridos, claramente não estaríamos hoje nesse blá blá blá. Muito obrigado. Continuação de uma boa noite. Muito obrigado, Sr. Rogério. Vamos ao encontro do Sr. Lourenço, também nos fala a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite, Sr. Lourenço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim. Boa noite, Mike. Sim, boa noite. Faça o voto, Sr. Lourenço. Sim, eu quero dizer algo muito importante acerca desse debate de hoje. Faça o favor. Porque acontece que muitas pessoas estão a debater o assunto grave. Mas é muito bom se alguém se descobrisse o que está acontecendo aqui entre os dois partidos, que não tem respostas positivas. Porque os dois, um fala outra coisa e o outro fala outra coisa. Por exemplo, o que aconteceu nas semanas é que da Frelimo foi combater, antes sabendo que teve problemas em Kinkilemani. Perdemos o Sr. Lourenço. Vamos ao encontro do Sr. Gabriel. Vou pedir a minha realização para nos melhorar o retorno aqui no estúdio, que não está muito bom. Boa noite, Sr. Gabriel. Boa noite, como está? Tudo bem deste lado? Aqui também. Não, em primeiro lugar, quero só saudar o painel. Obrigado. E também discordar com o Sr. Mfundisi, que agora não é momento de apontar o dedo, que esse é que fala bem, esse é que não fala bem. Nós, o que nós queremos realmente, precisamos de uma reconciliação. Porque se nós queremos lutar para a razão, isso não nos leva a nenhum lado. Então, o que nós queremos? Queremos a paz. Então, a paz tem que ser feita por nós mesmos. Então, se nós queremos ser políticos, vamos deixar a política do lado. Nós, a sociedade, temos que defender a razão, que nós queremos viver em paz. Porque políticos têm os seus objetivos, não é? Querem governar, querem o quê? Mas nós, o que nós queremos? A paz. Não dizer o fulano fala mal, o fulano fala isso. E isso não pode, não nos leva a nenhum lado. Eu só queria contribuir desta maneira. Obrigado, Sr. Gabriel. Vamos ao encontro de um telespectador que nos fala na condição de anonimato. Boa noite. Boa noite. Sim, faz favor. Sim, gostaria de parabenizar os comentários do painel convidado e deixar o meu parecer em relação ao ponto sem discussão. Assim, do meu ponto de vista, acho que o que falta é vergonha na cara por parte das duas partes. É verdade, há falta de confiança, mas falta vergonha na cara para pararem com essas mortes que estão a dizimar o país. E deixar um recado para o povo. É preciso que o povo saiba exigir os seus direitos. É preciso que o povo exija transparência por parte do governo. Porque até hoje não sabemos quais são os termos e as condições dos acordos de paz. Se essa informação estivesse disponível, seria fácil para o povo poder intervir nesses debates com informação concisa, com a verdadeira informação. Obrigado. Muito obrigado. Vamos a Cabo Delgado falar com o telespectador que nos fala na condição de anonimato. Boa noite. Boa noite, sou Jeremias Langa. Sim. Primeiro, parabenizar o seu programa, meus colegas da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da UEM. Tem dirigido vários programas sabiamente e depois elogiar também o seu platel. Seguidamente, queria entrar nesta situação que é debatida. Primeiramente, dizer que a situação de paz tem de ser a participação de todos nós como moçambicanos na situação de colocarmos a paz como uma coisa valiosa para todos nós.
valiosa para o desenvolvimento do país, valiosa para o futuro das gerações futuras. É necessário aqui realçar que não é momento de encontrarmos os culpados e encontrarmos os heróis ou os benfeitores para essa questão da paz, mas é necessário que nós todos moçambicanos construamos a paz. E fica feio aparecerem algumas individualidades partidárias a incitarem situações de controvérsia, situações que não ajudam em nada, que perigam a própria paz. Nós vimos a situação da Beira, em que esteve lá o líder da Renamo, esteve lá o presidente Chifano, estiveram lá as lideranças da Igreja Católica e procuraram unir as pessoas para poder haver mais um passo pelo diálogo. Nós temos que elogiar isso e temos que continuar a privilegiar isso. E temos que continuar a privilegiar isso no sentido de, desde o presidente que disse devemos privilegiar a unidade nacional não deve ser simplesmente nas palavras, deve descer até a base, até o governador, até o administrador, e esses todos devem promover, devem se guiar pela palavra do presidente e promover a unidade, a inclusão, porque o que acontece em Moçambique é uma situação de exclusão social. As pessoas são excluídas por causa das suas cores partidárias, por causa de outras situações por aí, e isso fica bastante feio para o nosso país, para aquele nível em que o país tinha alcançado desde os Acordos Gerais de Paz de Roma. Hoje, nós tivemos a regredir durante 10 anos, temos que procurar resgatar, vamos olhar para os textos que Mia Couto deixou plasmado no dia que a STV passou aqui, que é o dia que o ISPO esteve a graduar ele como doutor honoris causa. Temos que respeitar, olhar para aquele texto, lermos aquele texto e ensinarmos os nossos filhos o que significa o que Mia Couto diz, o que significa escrever textos para os nossos filhos entender o que é unidade nacional, o que é aquilo que deve nos fazer de nós moçambicanos e particulares e diferentes de muitos outros povos. Muito obrigado pela sua participação. Peço desculpa, vou até ti, eu encontro o Sr. Zaison. Boa noite. Boa noite. Sim, faz favor, Sr. Zaison. Só eu quero apelar ao Fundesse para dizer de que aqui em Moçambique não há paz até por agora. Sim. É isso só. É tudo. Bom, o Zaison está muito nervoso. Não sei se temos alguém. Bom, mas alguém na condição de anonimato. Boa noite. Boa noite. Sim, faz favor. Sim, eu queria aqui referenciar algumas palavras. Olha, o que nós temos que reconhecer é que todos nós somos moçambicanos, ninguém escolheu nascer em Moçambique, e por que nós temos que nos odiar? Eu diria que o Presidente da República, neste momento, está sofrendo muita pressão, se calhar com o seu próprio partido, para tentar perceber realmente o que está a acontecer com esse grupo de moçambicanos que está a reivindicar o que está a reivindicar, porque há muitos segredos que realmente os moçambicanos não sabem. Os Acordos Gerais de Paz, em nenhum dia foram publicados nem em boletim, nem em jornais, o que estava lá escrito. Os moçambicanos vivem esse tipo de informação em segredos. E essa reivindicação, eu creio que desde 1967 continuam a se desentender, e quem vai pagar essa taxa são os moçambicanos pé descalço, que não têm nenhuma condição de se autodefender, e por sua vez Moçambique já está a caminhar num pé de desenvolvimento muito evoluído. Não é só as obras do governo que está a evoluir o Moçambique. Cada moçambicano está a pegar a sua enxada, vai numa chamba, está a trabalhar, vai no seu serviço, faz o seu negócio, tem sua cantina. Agora, se nós voltarmos à guerra ou ao desentendimento por ganância de poder, por ganância de querer governar, vamos retroceder tudo o que o moçambicano fez desde 1992 até agora.
há distritos nesse momento que estão a se agitar e estamos a dar oportunidades moçambicanos preguiçosos para nos roubarem, para nos tirar um pouco que nós temos pensando que estamos a entrar em guerra. Eu penso que o Presidente da República, como disse durante a sua campanha, que o meu patrão é o povo moçambicano, que por sua vez ele procura trabalhar o mais forte possível para que este seu patrão possa viver em paz. Nem que haja encontros assim, sem precisar as câmeras estarem lá, no sentido de encontrassem eles os dois, encontrar um bom consenso, perceber realmente, porque eu tenho a certeza que o Presidente da República tem a vontade de ver o seu povo calmo e à vontade. Mas porque ele está assentado perante um partido que diz, olha, você mesmo pensando assim, isso não pode acontecer. É difícil que ele tome uma decisão de nós sentirmos à vontade. Veja só que no encontro que eles tiveram, foi acho que o primeiro encontro quando o Dhlakama estava a reclamar, tempo depois houve homens do seu próprio partido que saíram à rua dizer que nós não vamos aceitar o que está a acontecer. E, consequentemente, é o mesmo documento que foi chumbado na Assembleia da República e hoje estamos já a sofrer consequências da reprovação daquele documento da Assembleia da República. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, Sr. António, pela sua chamada. Não sei se temos alguém ali. Bom, temos alguém ali. Boa noite. Alô, boa noite. Sim, boa noite, por favor. Boa noite, eu queria participar um bocado aí nessa discussão da paz. Muito bem, já está a participar. Sim. Eu vejo que o nosso governo devia sentar com a Renamo conversar, dar espaço que a Renamo também precisa. Porque também é como um carro. Um carro, quando anda, temos que mudar a mudança. Sabe? Quando estamos andando na primeira, temos que meter a segunda. Então, agora, a família já está a governar, já há 40 anos. Então, devia mudar um bocado. Devia mudar um bocado para ver que o país também está a andar. Tem muitas mudanças, tem muitas transformações nesse país. E no mundo em si, que precisa também de um ou outro para governar junto. Então foi isso a minha opinião. Muito obrigado. Sua participação. Vamos ao encontro de alguém que está nos falar a partir de Inhambane. Boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Bom, não sei se o telespectador não nos consegue ouvir. Boa noite. Bom, tem indicação de que perdemos o telespectador que nos falava a partir de Inhambane, mas recebo a indicação de que temos mais alguém em linha. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, sim, faça favor. Quem fala o Tomar Moceiro, não é? Exato. Faça favor. Sim, é o seguinte, eu estou a acompanhar o debate aqui. Na verdade, o que está a acontecer neste país é muito triste. É o seguinte, os nossos dirigentes, eles têm que ter uma palavra só para o povo moçambicano, porque o que está a acontecer é muito triste. Nós estamos a viver numa situação, num momento muito difícil. Todos os dias está-se a falar política, o que tudo mais, a Renamo, a Frelimo. Afinal de contas, o que é que se passa? Estamos a ver onde nós estamos. Na verdade, eles têm que ter uma solução para o povo moçambicano viver em paz. Praticamente aqui não vai além, porque todos os dias está-se a falar a mesma coisa. Eu, sinceramente, eu não estou a perceber aquilo que está a acontecer no nosso país, que eles têm, não sei lá o que eles podem fazer, porque na verdade essa paz, esse acordo que foi feito uns anos atrás, até agora ainda está-se a falar dessa paz e a paz, e a paz, e a paz. E nós, moçambicanos, queremos a paz, na verdade. Muito obrigado pela sua participação, penso que esse essencial ficou. Vamos já para atender o penúltimo telespectador desta noite. Boa noite. Boa noite, Jeremias, como vai? Sim, boa noite.
Boa noite, como que vai? Tudo bem deste lado? Como é que vai a Beira? Sim, a Beira vai indo. Quero saudar o painel que convidaste. São pessoas que, pelo menos, expressam de alguma forma aquilo que é o sentimento do povo moçambicano. E a minha contribuição é a seguinte: quais são os caminhos para levarmos ou chegarmos à paz? Vamos revisitar os acordos gerais de paz. Vamos revisitar os acordos de hostilidade e vamos os cumprir. Acredito que, cumprindo, são instrumentos que existem, são instrumentos legais que já existem. Então vamos revisitar, vamos ver o que falhou, o que não falhou e vamos cumprir. Aliás, essa é uma altura em que as pessoas não podem acusar umas às outras. E eu quero, de alguma forma, não concordar com o senhor Mufundis quando ele diz que o líder Ramo tem que pedir desculpas ao povo moçambicano. Talvez por causa do que aconteceu no tempo de guerra, mas a Frelimo também tem que pedir desculpas ao povo moçambicano por ter feito, porque se um matou, outro também matou. Eu acho também, se for para pedir desculpas, também tinha que acontecer as mesmas coisas. Tinha que pedir desculpas. Essa é a minha contribuição. Aliás, só para terminar um pequeno dado, é o seguinte: eu vejo o Sr. Presidente da República a pedir a paz. Ele é o chefe do Estado. Ele não pode pedir a paz. Ele tem que trabalhar para que haja paz. Ele tem que dizer que tem que haver paz. Não pode pedir paz. Nos garantiu que queríamos a paz. Não é para pedir a paz. Está a pedir a quem a paz? A Renamo? Não, o Presidente da República tem que trabalhar para dizer que eu só trabalhar, só dar o meu melhor para que haja paz. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Mantemos na Beira para atendermos o último telespectador desta noite, Sr. Romão. Boa noite. Boa noite, Sr. Jeremias. Sem, faz favor. Sr. Jeremias, eu como vou fechar as portas, mas eu queria recordar ao povo moçambicano que não se esqueçam os benefícios que o Jacama trouxe para esse país. Para quem viveu a partir da década 70 até hoje, quem viveu nesse país sabe o que é a Frelimo. Então não pode andar a falar mal. Nós conhecemos quem é promotor dos problemas aqui em Moçambique. E eu falo na Beira, mas Jeremias, eu quero dizer a verdade. Você vai no Hospital Central, até o próprio médico sente estranho atender um doente, porque o hospital está em péssimas condições. Já estamos há 40 anos. Por que as coisas não melhoram? As coisas devem melhorar. E, por outra, eu quero criticar alguns membros que são da Frelimo que falam barato. Estou a falar do Sr. Damião, estou a falar de Galilza Matos, estou a falar do Talapa, estou a falar do Sr. Pacheco, que parem de falar mal dos outros, que tenham um bom discurso para esse país ter a paz, porque quando falam até desprezam os outros. Isso pode incentivar confusão. Por exemplo, estamos a falar agora de guerras, não guerras, mas como essas figuras que eu acabei de referir agora, falam mal na televisão, falam mal, parece que não somos moçambicanos, parece que não viveram a era. Nós já vivemos a época de 16 anos de guerra. E em Moçambique, eu recordo muito bem, eu ficava 24 horas na bicha para poder comprar, quer dizer, não é metade de barra de sabão, mas, quer dizer, um pedaço, não é? Sal não havia neste país, mas não era por causa da Renamo. Então é melhor entender o benefício que o Jacama trouxe para esse país. Este moçambicano que hoje tem liberdade de falar, é graças àquele senhor ali. Então merece respeito àquele senhor. Se até o Chissano fala à imprensa a dizer que, olha, se eu fosse aquele mediador, eu procurava o Jacama, até conversava com ele, porque aquele senhor merece paz, porque ele sabe muito bem. Então, eu quero recordar os colegas do povo moçambicano que, olha, não só falar mal, mas tem que recordar o benefício que aquele senhor trouxe para Moçambique, por favor. E essas figuras que eu mencionei, parem de falar mal. Eu repito, a senhora Talapa, o senhor Pacheco, Galilza Matos, o senhor Damião, parar de falar barato na televisão, porque isso pode incentivar problemas em Moçambique. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Romão, que falou a partir da cidade da Beira. A fechar então a nossa interação com os telespectadores. Como dissemos, queríamos dar a oportunidade o máximo possível de telespectadores para expressarem aquilo que é a sua visão, a ver se aquelas que são as partes que têm poder de decisão ouvem este sentimento generalizado dos cidadãos moçambicanos. Vou mesmo começar precisamente por aí. Doutora Isabel Casimiro, parece que todos nós queremos a paz, ouvimos o sentimento generalizado, ainda que não concordem com a posição deste ou daquele, mas está ali subjacente a ideia de toda a gente que quer a paz. Se
tivesse o poder de decisão, o que é que faria nesta altura, numa altura destas, para que a paz seja uma realidade em Moçambique? Aquilo que muitas pessoas falaram aqui, que nós também dissemos, não é? Primeiro, saber se a gente quer mesmo. E se eu quero, eu vou fazer os possíveis para garantir a paz. Ser o mais aberto possível. Ter confiança de que se vai alcançar essa paz. E pensar sempre em todos os malefícios da guerra, não é? Porque se nós pensarmos nessa situação, naquilo que foi, como nós tivemos a oportunidade de dizer aquilo, naquilo que foi a guerra neste país, naquilo que é a guerra por esse mundo fora, como muito bem falou a Graça. Então, temos que acreditar que vai ser possível e fazer tudo o que está ao nosso alcance. Eu penso que é preciso muita sinceridade e acreditar que vai ser possível, querer de facto obter essa paz. Muito bem. Graça, se tivesse esse poder mágico de influenciar, de decidir, o que é que faria para que o país viva em paz? Na verdade, acho que todos nós temos um pouco desse poder, porque começa da possibilidade de mudarmos um pouquinho de nós mesmos, né? Para podermos influenciar as mudanças à nossa volta. Então, penso que a paz só vai ser construída a partir de a gente transmitir essa confiança, essa segurança, esse amor, esse respeito, essa valorização da vida da outra pessoa, do lugar da outra pessoa, e reconhecer que a outra pessoa faz parte de mim e eu preciso que ela faça parte de mim. Tem umas questões que alguns cidadãos colocaram, para não repetir o resumo que a Isabel fez, mas há uma questão que para mim é muito importante também, que foi mencionada, que é a questão da participação dos cidadãos e cidadãs em todos esses processos. A questão dos cidadãos saberem o que está em jogo para das suas vidas, o que é este Moçambique, que é o seu Moçambique. Alguém dizia, nós não pedimos para nascer aqui, nós nascemos aqui, não temos outro lugar para ir. Como é que nós podemos tomar controle, como é que nós podemos participar de forma efetiva na vida desse país que a gente diz nosso, de onde nós nos dissemos cidadãos com plenos direitos, com plena possibilidade de influenciar o que nele acontece. Talvez nós precisamos voltar a discussões que eu ouço dizer que foram feitas muito bem feitas no passado, mas eu não acompanhei e não participei, talvez por conta disso. A questão de quais são os nossos valores como sociedade, como nação, quais são aquelas questões que nos tornam realmente moçambicanos. Será que a paz é uma das coisas que nos torna verdadeiramente moçambicanos, com orgulho de sermos moçambicanos? E aí eu trago uma pergunta numa conferência em que nós estávamos já, Ivete Mafunza fazia uma provocação e eu sempre procuro trazer de volta. Por que é que nós mantemos uma arma na nossa bandeira? Depois de revermos os nossos símbolos, a arma continua sendo um símbolo que a gente quer privilegiar. Será que não é um momento para a gente discutir o significado dessa arma? Porque para mim, o olhar sempre para a arma, sempre que vejo a arma, sempre que vejo o nosso polícia com uma arma, AKM, é uma coisa que me incita a pensar na violência, me estimula, exatamente, me estimula a pensar e a lembrar os momentos de guerra em que a gente andando na rua tinha medo de ser arrastada, E o nosso país está a ficar cada vez mais militarizado. Eu costumo dar referência dos nossos momentos de marcha para o Parlamento, para reivindicar uma lei, para reivindicar a passagem de uma lei e outra. As marchas que nós fizemos pela lei de violência, que foi aprovada em 2009, foram todas pacíficas. A polícia estava lá passeando com as motas só para assegurar que está tudo tranquilo. Quando nós marchamos no ano passado,
contra as regalias dos deputados e pelos direitos das mulheres no Código Penal. Estavam lá blindados, tudo muito armado, mas era também uma marcha pacífica dos cidadãos civis para dizer ao Parlamento que a lei tem que passar, porque é uma lei de direito. E que o próprio Parlamento reconhecia, porque já tinha se comprometido dentro dos mecanismos internacionais que governam o nosso país nas relações internacionais. E então, por que é que os cidadãos, para poderem ir ao Parlamento e colocar as suas reivindicações, têm que ter um aparato belicista ali? Armas de guerra, tanques de guerra. O que é que isso significa? Então, às vezes, nós ficamos a discutir a paz como a questão do acordo que vai ser assinado lá, mas tudo à nossa volta é um cenário de guerra, é um cenário de intimidação, é um cenário muito militarista. Então, não podemos dissociar esse diálogo sobre a paz com tudo o que nós vivemos de nossa cidadania, da nossa vida cotidiana, das relações que nós construímos no dia a dia nas nossas instituições, porque realmente estamos a dizer que o diálogo está institucionalizado. Então temos que sair dessa relação institucional da paz com as instituições para virmos entre nós cidadãos, seres humanos e cidadãos moçambicanos, como um processo de construção de cidadania nacional. Bispo João Carlos, se tivesse uma mão divina para mudar o cenário, o que é que faria? Como é que faria? Onde é que tocava primeiro? Parto primeiro daquilo que um ouvinte, um telespectador dizia. A situação é muito difícil. Quando eu vi isso, ele mexeu toda a minha estrutura. Porque eu pensei, fiz uma visita a Mapulanguena, andei por lá, gente que batalha o dia a dia. Já a vida, o viver, é algo muito difícil. E ainda não só pensar no dia a dia, no pão de cada dia, mas também ter que enfrentar uma situação de conflito entre irmãos. É difícil. De facto, mexeu comigo quando ouvi isto. É difícil, fez-me recordar o que muitas pessoas dizem. E o outro dizia, estamos sempre a falar a mesma coisa. Também. Claro, a situação agora nos pede para olharmos para o desenvolvimento, coisas que nos fazem ir para a frente. É isso que o povo quer. É isso que a maioria quer, de facto. Agora, voltando à questão, o que fazer? Primeiro é preciso, como eu disse sempre, acreditar que a paz é possível. Restaurar essa confiança nas pessoas. Terem esta confiança de que a paz é possível construir no país. Segundo, deixar de apontar dedos, como muitos diziam. Mas eu aí acrescento, e também de se defender, de continuar. Há pessoas que estão continuamente a se defender, atentas, quem falou? Foi aquele, quem é? Estão num contínuo defender-se que não sei porquê. Uma situação de paz não exige eu estar-me a defender, então deixar de apontar o dedo. Terceiro, saber investir e focalizar em tudo que nos leva à paz. Perdemos muito tempo em coisas periféricas, às vezes, e não colocamos o foco naquilo que queremos. Se a paz é o principal, então que a agenda, toda a agenda seja para a paz, tenha assuntos da paz. E depois, isso se traduz por coisas muito concretas. Nada de duplicidade nas palavras, quer dizer uma coisa, mas estou a referir outra. E depois transparência nos atos. Posso dizer uma coisa, mas os meus atos estarem a fazer outra. Então, transparência. Eu quero paz, mas vou incentivando outra coisa, ou vou dizendo outra. Então, quer as palavras que eu profiro, quer os atos, deve haver a sincronização entre aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso. Então, havendo essa sincronia, claro que isso é um caminho que todos nós somos chamados a fazer para construir a paz, cada um a seu nível, a seu modo. A nível político é um pouco mais difícil, mas penso que o desafio é esse, que os políticos também sejam mais transparentes, aquilo que dizem, que se traduz em atos muito concretos, as agendas de cada um sejam permeadas por assuntos de paz e que ocupem lugar de destaque. Muito bem, quero agradecer a vossa presença, o nosso tempo já expirou. As iniciativas de paz, visando refletir sobre a paz
contribuir para a paz, elas vão se multiplicando. Como eu disse no início do programa, no dia 2 de outubro, o Centro de Conferências acolhe uma conferência sobre um fórum sobre paz e desenvolvimento, precisamente visando fazer estas reflexões, desenvolver mais estas reflexões sobre que caminhos para chegarmos à paz. Parece que este caminho para chegar à paz tem sido um caminho verdadeiramente espinhoso para os moçambicanos e essas iniciativas então enquadram-se na perspectiva de retirar os espinhos que se vão criando ao longo do caminho para que possamos definitivamente viver uma paz efetiva. Eu desejo que todos nós podemos diferir na forma como cada um quer chegar a esse caminho, mas o objetivo é comum. Agradeço então o meu painel aqui pelas reflexões. A ideia era dar voz à sociedade civil para se manifestar, para que aqueles que têm o poder de decisão ouçam estas vozes, as vozes da sociedade civil, as vozes dos cidadãos no geral, e então, já que os nossos políticos, os políticos que nós elegemos, são servidores, são os nossos servidores e, portanto, têm o dever de nos servir na medida daquilo que são as nossas expectativas como cidadão. Muito bem? Agradeço então, marcamos então desde já novo encontro para a próxima terça-feira em termos de linha aberta, aqui neste mesmo espaço. Vamos continuar a refletir sobre este e outros temas. Boa noite, até lá.